Entramos de novo, gente. Deu um probleminha na conexão. Eu saí, entrei de novo para ver. Tava dando um probleminha na hora de conectar com o Dr. Ian. Mas a gente vai tentar novamente agora. Vamos lá. Dr. Porto, prazer vê-lo aqui. Augusto novamente, Cleomara, C. Carvalho, Tina Veloso. Acho que a gente está tendo um probleminha, gente, com... Abraço, Dr. Porto. A gente está tendo um probleminha de conexão aqui. Doutor? Oi. Pronto! Agora deu Essa certo. internet pensa que vai gongar a gente, mas não vai. Não, não aqui, viu, internet? Não nessa live, não hoje, não hoje, Não não hoje, adianta, não adianta. não hoje. E agora vamos lá, gente. Vocês estão ouvindo a gente? Deu certo agora. Vamos que vamos. É porque vida de advogado é assim, dá um sustinho, tem que dar aquele susto no coração, né, doutor? Para A gente não mostrar pode que a gente deixar está de vivo. tentar. É verdade, é verdade. Gente, eu vou apresentar nosso convidado mais uma vez para vocês. É o doutor Ian Cavalcante, ele que é advogado militante, certo? Há mais de uma década aí, já tem um tempão também, né? E tem também... Opa, tá aqui. É especialista em direito previdenciário e em mediação e arbitragem, especializando em direito notarial e registral e diretor secretário-geral da CAAP. E hoje o assunto que a gente vai falar é sobre jovens advogados. Principalmente tirar dúvidas, trazer a vivência, a experiência realmente da jovem advocacia e falar um pouquinho da ordem, da CAAP, como tem atuado, tem ajudado nessa jovem advocacia. Primeiramente, nosso muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite. O escritório fica muito feliz. Eu falo em nome dos meus sócios também. Muito obrigado. E a palavra é com você para dar uma boa noite aí para a galera toda. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos, a todos, a todos. Fico muito feliz, muito feliz. Olha, Tina, é injusto você falar isso, viu? A Tina é uma amigona, uma amigona. Mas fico muito feliz pelo convite, Vitor. E peço venha para te chamar de Vitor, pela amizade que nós Fique à temos, vontade. pela nossa idade. Somos pessoas jovens, com pensamentos de jovens. Eu acho que é isso que vai mudar o mundo. Então, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Eu acho que um debate como esse, uma conversa como essa, ela é necessária para a advocacia, essa união de forças. E eu sempre me coloquei à disposição e quando você me convidou, eu aceitei o convite na hora, porque você é um jovem empreendedor, um jovem advogado, e isso me deixa muito feliz. Poder conversar sobre o assunto e, claro, ajudar um pouco a nossa classe. Com certeza, doutor. Isso é fantástico. Eu fico muito agradecido realmente pelo convite, ou pela aceitação do convite, pelas palavras. E vamos lá, né? O assunto aqui, a gente veio aqui, foi para falar sobre a jovem advocacia. Eu segui, doutor, peguei, fiz uma pesquisa e peguei as principais perguntas ou dúvidas, questionamentos dos jovens advogados assim que eles saem para o mercado de trabalho. Acabou a faculdade, eles têm algum questionamento. Então eu separei algumas perguntas. Quem tiver aí na live também, a DV Raimundo Abreu, um abraço. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser interagir, manda aí para a gente, que a gente vai encaixando, vai fazendo, vai tendo essa conversa. Enche de coraçãozinho aí para a gente. E vamos começar, doutor. Primeiramente,
algumas dúvidas que acontecem, principalmente na hora que eu saí da faculdade, acabei a faculdade hoje, peguei minha carteira da ordem, passei na ordem finalmente, e aí algumas pessoas ficam perdidas. E agora? O que é que eu faço? Compensa abrir um escritório? Eu acabei de sair da faculdade. Compensa eu investir no escritório, abrir a porta do escritório? Ou se não, tem alguma outra possibilidade? O que é que você diria para o aluno que acabou de pegar sua vermelhinha? Certo. Bona, quando você me convidou, eu lhe falei que eu ia ser real. Que tudo que eu falasse aqui, eu ia falar de acordo com a minha vivência. Porque eu acho que nada melhor do que pegar o meu histórico para poder dizer o que deu certo, o que não deu certo, e poder evoluir. Acho que isso faz parte do nosso amadurecimento e nós estamos aqui para isso. Então, se eu fosse responder tecnicamente, eu ia falar, não, acho que a pessoa deveria encontrar outras formas que não abrir seu próprio escritório. Por quê? Porque a gente sabe que demanda custo, a gente sabe que é alto esse custo, certo? Da compra de maquinário, ou no aluguel do ponto, na mobília. Então, a gente sabe que é alto. Mas se eu pegar como exemplo a minha história de vida, eu comecei a advogar, vamos dizer assim, durante o curso de Direito. Então, logo eu comecei no Tribunal de Justiça, então eu comecei a ter aptidões, eu comecei a ter essa experiência técnica do meio jurídico, eu comecei a ter relacionamento, eu comecei a conversar com outras pessoas sobre direito, a minha vida se tornou de fato direito. Então, quando eu saí da faculdade, quando eu peguei, vamos dizer assim, minha vermelhinha, eu já tinha um número expressivo de clientes, porque as pessoas queriam conversar comigo sobre os assuntos, né? Eu me qualifiquei, eu estudei, eu saí do que era dito tão somente na faculdade e comecei muito a parte prática, porque comecei a entender que a parte prática era o que de fato diferenciava os advogados. Então, eu comecei a estudar. E foi isso que me deu a segurança, a certeza de montar um escritório logo após a saída da término, né, do curso de Direito, a pegar minha vermelhinha. Agora, sim, comecei bem tímido, né, sabendo na ponta do lápis e bem consciente do que eu tinha que fazer para crescer. Coloquei um foco e segui ele. É isso aí. Mas assim, complementando, eu estou dando essa minha experiência de vida, certo? Mas eu também tenho que dizer que o nosso sistema da OAB é um sistema que nos ajuda muito a jovem advocacia. Se você parar para pensar que nós temos OAB Office, que nós temos salas de OAB em todo o Piauí, em todo o Brasil, nós não precisaríamos, teoricamente, de sala, de mesa, de computadores, porque a OAB nacional, vamos dizer assim, ela oferece tudo isso. Então já diminui o custo para o advogado iniciante e aí ele já pode aplicar o pouco recurso no início de carreira em outras atividades. Entende? Então, eu acho que tem uma ampla forma de advogar em baixo custo no início. Legal, viu, gente? Então a dica é essa, realmente, caso não consiga, que é a grande maioria, procurar esses sistemas. A OAB ela dá um ótimo suporte, como o doutor Ian falou, tem o OAB Office que oferece salas que você possa atender seu cliente, marca um horário. Isso é excelente, porque realmente os custos de um escritório são altos. Porque você vai ter que pagar água, luz, internet, muitas vezes um aluguel, né? Porque as pessoas não têm um lugar próprio. Então seria uma ótima saída, muito boa, doutor. Mas aí, beleza. Suponhamos que não vou montar meu escritório e vou atender meus clientes no OAB Office, digamos. O que é que o senhor poderia falar, até o senhor deu uma pincelada já, de quais seriam os meios para fazer a captação de clientela? De como eu conquisto a minha clientela, de como eu me faço visto. E nesse mundo digital, seria uma boa eu investir nesse marketing digital, claro,
prestando atenção no código de ética da ordem, não transgredindo nenhuma regra, até porque está também em processo de alteração, né? Para os novos tempos. A gente não pode se furtar que o mundo hoje em dia é digital. Então, como é que eu posso usar? Como é que eu posso captar? E como é que eu posso, e se eu devo, como posso usar esse mundo, esse marketing digital, digamos assim? Vitor, eu acho o seguinte. Antes da gente pensar em captação de clientes, eu acho que nós temos que pensar em formação. Eu acho que a pessoa tem que se qualificar. Não adianta, por exemplo, eu postar no meu Instagram profissional um assunto sobre, sei lá, direito da área militar, certo? Uhum. Vou postar alguma coisa de direito militar. E eu não saber nada a respeito de direito militar. Por quê? Porque isso vai me causar, em qualquer momento, um constrangimento. Então, eu acho que a primeira Sim. coisa de tudo é a qualificação. Porque com a qualificação, você consegue atender o seu cliente, você consegue entender o que o seu cliente precisa, você consegue, com o marketing digital, chegar até seu cliente. Porque não adianta você saber marketing digital ou fazer marketing digital e não conseguir aplicar na prática, não conseguir atender o seu possível cliente. Então, acho que primeiro a gente tem que começar com um planejamento. O que eu vou fazer? Sair da faculdade hoje. O que eu vou fazer e até onde eu quero chegar? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar aí. Eu quero ser um bom advogado. Eu quero ganhar muito dinheiro. O que eu preciso fazer? E montando exatamente essa cadeia do que precisa e é necessário fazer. Mas a primeira coisa, indiscutível, é a qualificação. Para que você possa, de forma técnica, de forma sábia, conquistar o seu cliente e mais, manter o seu cliente, que é o mais difícil. Uhum. O mais difícil, e a gente sabe na prática, é você manter. A captação, claro, você precisa ter a captação, mas você manter o nível de qualidade, atender as expectativas do cliente, entendeu? Saber solucionar na medida do possível, no time que ele precisa, né? Porque cliente é muito ansioso. Quem ainda não está atuando na área, quando vai atuar, é bom deixar claro isso, né? E cliente, ele às vezes Não tem esquece hora. questão de hora, ele é ansioso, ele quer resolvido tudo para ontem. Nesse viés, o senhor acha que seria interessante, ao sair, ir buscar já qual o seu nicho de mercado você quer atuar, ou vai atuando em tudo? Como é assim? O senhor acha que, não, vou procurar primeiro, eu quero direito, sei lá, penal, mas se aparecer outro, eu vou pegar também, vou fazer parceria? Como o senhor falaria isso para o jovem advogado? Assim, primeiro que eu estou pausando, porque eu tenho um receio da internet bugar e eu falar por cima do que você fala. Então, eu vou tentar te escutar, porque eu falo demais. Quem me conhece, eu falo demais. Então, eu estou tentando me controlar para não falar, para que as pessoas possam Fique à entender vontade. de forma tranquila a nossa live. Mas te respondendo, quando eu de fato, porque assim, antes de ser advogado, eu era funcionário público do Tribunal de Justiça, né? Eu fui filho, vamos dizer assim, eu fui afilhado de um juiz que me ensinou tudo o que eu sei hoje, Vitor. Assim, eu agradeço muito a doutor Carlos Augusto, porque se eu sou ou se eu tenho essa capacidade técnica, eu devo exclusivamente a ele. Por que exclusivamente a ele? Porque ele é um juiz que ele era muito técnico, muito técnico. E aí você me pergunta, o advogado ele deve agir em uma área ou em várias áreas? Quando eu saí do Tribunal de Justiça, eu comecei a atuar em várias áreas. Por quê? Como eu disse, eu já tinha uma certa experiência no Tribunal de Justiça, eu passei por uma vara criminal, eu passei por um juizado especial, eu passei por uma vara civil, eu passei pela Justiça Eleitoral. Então, eu já tinha algumas informações da área, mas eu queria, óbvio, ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Claro. Né? E ele sempre dizia, Ian, direito é lógica. Então, eu tinha que entender como é que funcionava essa lógica. E essa lógica, ela veio com a experiência de vida, com a experiência jurídica que eu vinha a acontecer
anos depois. Então, assim, primeiro momento, Vitor, por mais que seja teoricamente errado, não tem como. Nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro. Mas você quer ser diferenciado, aí pronto, aí você tem que ter um nicho de mercado, você tem que achar o que de fato, qual o seu gosto. Por quê? Porque hoje, a minha visão é que todo mundo tem que se ajudar. Nós estamos num sistema muito complexo. Verdade. Eu não tenho como ser bom em tudo. Se eu não tenho como ser bom Sem em tudo, eu vou dúvida. fazer parceria. Vou fazer parceria. Por que eu não vou fazer parceria? Entendeu? Então, eu acho que a parceria, ela melhora o sistema. Ela fortalece. Eu acho que nós conseguimos fazer com maestria. Um cliente sai satisfeito. E você ganha, todo mundo ganha. Então, por que não fazer? Então, assim, nesse primeiro momento, repetindo a resposta, eu acho que sim, que a gente tem que fazer, porque, enfim, nós precisamos ganhar dinheiro, mas eu acredito que se você quer ser um expoente, você tem que procurar uma área que você esteja à vontade para trabalhar todos os... Verdade. Porque é árduo, o trabalho é árduo. Vida de advogado é árduo. Mas Quem é achar, prazeroso. quem entrar achando que é fácil, é tranquilo, você não tem que correr, ou tem preguiça, esse não é o seu trabalho. Infelizmente, a advocacia não é para você. É E não é para prazeroso covarde. quando a gente consegue um resultado, né, doutor? Uma decisão, uma liminar. Corre, às vezes fica sem comer, abre mão de alguns compromissos de família, pessoal, mas quando a gente vê o resultado, é gratificante isso. Eu É estava dizendo gratificante. exatamente isso, Vitor. Assim, eu falo sempre que eu nasci para ser advogado. Eu acho que eu não consigo ser ou fazer outra coisa na vida. Porque eu gosto de fazer audiência, eu gosto de despachar com o juiz, despachar com o desembargador, de brigar, porque o advogado, vez ou outra, tem sim que brigar. Mas tudo isso é prazeroso. Para no final você ver o sorriso no rosto do seu cliente, o sentimento de agradecimento, ou como era lá no meu início de carreira, um saco de feijão, uma galinha. Porque isso é importante. Para tu ter noção, Vitor, eu não sei se tá aqui, vou já dar uma olhada para ver se a pessoa tá aqui. Mas eu tenho um amigo, que eu era advogado dele, que ele me deu um pavão. Até hoje esse pavão tá lá em casa. Sério? Não Virou de consigo comer estimação. esse pavão. Virou de Mas é estimação. interessante, isso é interessante. Já ganhei saco de manga. Nossa, Ah, aquelas mangas. eu já ganhei camarão, eu já ganhei galinha, já ganhei pavão, já ganhei arroz, já ganhei feijão, já ganhei abóbora, É bom. pimenta. Já ganhei, ganhei. São os bons prazeres que a advocacia nos trazem. Isso E, é doutor, verdade. me diga uma coisa. Vamos lá. E então, começo de carreira, gente, vamos lá. Só arrematando o que o doutor Ian falou. É interessante, a gente precisa ganhar dinheiro no começo de carreira. Então, não tem como fugir da realidade. Aqui, a nossa proposta é trazer o que acontece, é trazer para o dia a dia. Então, no começo, vá pegando as suas causas. E a médio e longo prazo, vá se especializando numa área. Como o doutor Ian falou, para você virar um expoente daquela área. Até vendo lives de um outro, de um cara que eu gosto muito, Maurício Bevenuti, ele falou que você tem que ter um branding pessoal. O que é o branding pessoal? O que é que eu lembro a partir do momento que eu lembro do Ian? Nome Ian Cavalcante, opa, o que é que eu lembro dele? O que é que me vem? Ou seja, vá focando, né, sua carreira a médio e longo prazo para você ter um brand numa carreira específica. Isso é importante demais. Outras pessoas perguntam, doutor, que falam assim, Vitor, isso já chegaram pessoas falando para mim, o que é que tu acha de procurar um trabalho em um escritório que já está consolidado e trabalhar de carteira assinada, ou dentro de uma empresa, e ao invés de ir para o meu trabalho autônomo, porque é mais difícil você ficar realmente captando, você botar seu nome no mercado.
O que é que você acha dessa experiência, quando a pessoa está saindo, um jovem advogado? Isso a gente está falando, gente, para o jovem advogado, aquele cara que está no mercado, acabou de sair fresquinho ou tem pouco tempo que está aí no mercado. Qual a sua posição a respeito disso? Dessa experiência? Vale a pena, não vale? É bom ou não? Novamente eu digo, vou responder a minha experiência. Eu nunca fui advogado de um escritório. Eu nunca fui advogado empregado. Desde quando eu comecei, eu já comecei como advogado empreendedor, batendo a cara mesmo na lida diária da advocacia. Eu sempre falo isso, sempre falo isso para meus estagiários, para minha equipe, que eu comecei do zero, né, na advocacia, mas eu nunca tenho medo de perguntar. Eu nunca tenho medo de querer conhecer. Eu nunca tenho medo de buscar esse conhecimento. Eu tenho essa humildade, assim, eu tento ter, lógico, né? Eu lembro, muito tempo atrás, que eu ia para Brasília e ficava sentado nos plenários do STF, do STJ, do TRF, simplesmente ouvindo. Quantas vezes eu fui para audiências aqui do Tribunal do Júri e simplesmente fiquei ouvindo e aprendendo. Doutor Noleto, do Tribunal do Júri, é um expoente. Ele simplesmente domina o Tribunal do Júri, indo e voltando. Então, por que eu não vou aprender com os melhores? Eu sempre quis aprender com os melhores. Para quê? Para me tornar um. É o meu objetivo, é o meu foco. Então, eu tenho que aprender com quem sabe, com quem Deus é, com quem Deus é. Eu estava conversando com um advogado de Brasília chamado Euro Júnior. E eu até tinha comentado isso anteriormente, que a gente já estava pensando em trazer euro para cá, porque euro é um dos maiores nomes da advocacia do Brasil. Ele é muito comparado com o estilo do Raven, do Suíte. Ele é muito comparado. Sim. Ah, vê O estilo de advocacia dele é exatamente essa. É uma advocacia diferenciada. E ele explica que ele já quebrou. E ele explica exatamente isso. Então, graças a Deus eu não quebrei, mas eu preciso dele, eu preciso da informação dele. Eu não quero quebrar para eu aprender. Eu quero, se ele já tem essa informação, se ele sabe me ensinar a não quebrar, eu estou aqui para aprender. Por que não? Entende? Então, eu já fui, exatamente por isso que eu quero fazer essa conversação, tornar isso mais uma forma de conversa com os advogados, para exatamente a gente poder aprender como gerir o escritório. Eu sou sincero, eu não sei opinar em ser advogado de carteira assinada ou advogado empreendedor. Por quê? Porque eu sou advogado empreendedor. Eu sou advogado que eu montei um escritório desde o início. Entende? Mesmo com a dificuldade inicial, mesmo com aperta aqui, segura ali. Mas eu sempre pensei dessa forma. Eu meio que saí da caixinha, vamos dizer assim. Porque qual era o pensamento que os meus pais, qual era o pensamento que meus tios tinham a respeito de emprego? Você precisa de um emprego, você precisa de carteira assinada, ou você tem que ter concurso público. Sim. Aí eu pensei, eu não quero ter chefe, eu não quero ter patrão. Por quê? Porque eu quero fazer o meu horário, não tenho uma hora para trabalho, eu gosto de trabalhar, e como é que eu vou responder a isso? Entende? Então, eu comecei a refletir a respeito disso. Mas será se eu consigo adotar uma postura dentro de um escritório de advocacia que tem normas próprias, que tem crenças próprias, que tem limitações salariais? Eu pensei, não, eu não quero isso para mim. Mas no primeiro momento, pensando na jovem advocacia, uma jovem advocacia que não se preparou, né, durante o curso de direito, porque infelizmente o curso de direito tem pouca prática, pouquíssima prática na nossa realidade. Pensando Felizmente. dessa forma, eu acho sim importante o advogado, o jovem advogado, ir para dentro de um escritório de advocacia para aprender como fazer uma petição, aprender a como despachar, aprender que petições longas não são petições melhores, aprender contatos, a como ter contatos, a fazer uma rede de relacionamentos, e tudo isso para facilitar a sua advocacia e facilitar mais rapidamente o seu cliente.
tenha êxito, que é isso que nós buscamos. Nós buscamos a satisfação. Eu lembro bem que meus professores diziam assim, é o bem da vida. Então, exatamente busca isso, né? Busca esse bem da vida, que é a satisfação do cliente. E você tocou num ponto interessante, que é essa é adquirir experiência e fazer contatos. O que é que você sugeriria para a jovem advocacia para fazer esses contatos? É participar de eventos? É estar dentro da ordem? O que é que você sugere? Olha, tipo, eu não conheço ninguém da área de outros colegas advogados. Como é que eu faço para me aproximar deles? Certo. A advocacia, Vitor, ela é uma caixinha de surpresas. Quando eu comecei minha carreira primeiro com a família. A família Uhum. é a melhor divulgadora dos seus serviços e a pior pagadora. Verdade. Verdade. Mas, mas é o teu primeiro canal de divulgação. Isso é fato. Depois os amigos. Os amigos, eles vão falando para outros amigos. E depois os clientes. Os primeiros clientes, que vão falando para outros clientes, e outros clientes, e outros clientes. Então, naquele meu tempo, que eu iniciei, que nem foi tanto tempo, a gente, porque eu sou nem velho, mas aí, há um pouco mais de 10 anos atrás, pouco eu tive contato com os advogados no decorrer dessa minha carreira. Por quê? Porque eu sentia, naquele tempo, uma dificuldade de contactar advogados. Não sei se é porque não tinha esse boom das redes sociais. Eu não sei se faltou interesse meu. Acho que eu fiquei mais enclausurado. Eu não sei te dizer bem. Eu sei que, naquele momento, eu não consegui ampliar os meus horizontes com amizades de advogados. Mas tinha um bom relacionamento com o Tribunal de Justiça, tinha um bom relacionamento com a promotoria, tinha um bom relacionamento com os advogados que eu conhecia. Até que eu comecei a fazer cursos fora. Olha que engraçado. Eu não fazia cursos no Piauí. Eu não fazia cursos em Teresina. Eu fazia Legal. cursos. E os cursos fora começaram a me mostrar que a troca de experiências entre advogados era algo diferencial. Era algo que me economizaria tempo. Então foi aí que comecei a perceber que eu tinha que trocar ideias com advogados aqui do Piauí. E como é que eu comecei a fazer isso? Dentro da nossa casa. Nós temos uma casa, gente. O advogado tem uma casa linda, o advogado tem uma casa grandiosa e é considerada a mais forte instituição do país, que é a nossa OAB. A nossa OAB tem todo tipo de advogado, gente. Todo tipo de advogado. E com advogado com todo tipo de experiência. Que às vezes uma conversa consegue te colocar no trilho. A Ordem Verdade. do Piauí, ela tem dentro da sua estrutura a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, além de 60, eu não me recordo bem, acho que 62 comissões temáticas e a Caixa de Assistência. São 3 bases que você conhece advogado e não, sem quantidade de contar, vamos dizer assim, incontáveis. Porque são advogados que militam em diversas áreas, advogados da capital, advogados das subseções, dos interiores. Então, a possibilidade de troca de conhecimento é grandiosa, grandiosa. Então, você se tornar mais próximo da sua própria casa é a melhor forma de você entender como é que funciona o sistema jurídico, você entender como funciona uma situação em outra cidade, que você, porventura, vai ter que ir a Campo Maior despachar um processo, ou fazer uma audiência, ou você vai ter que ir a Bom Jesus, ou você vai ter que ir a Parnaíba. Então, com essa troca de experiências, facilita na própria lida. Então, por que não? Vá para dentro da sua casa e aprenda dentro da sua casa, com seus colegas de trabalho, como deve agir. É a melhor forma. Então, a advocacia, e aí, você já anunciou no começo, eu sou o diretor da Caixa de Assistência e digo de dentro que é um prazer trabalhar para a advocacia. Por que é um prazer? Porque você sente a dor
do seu amigo advogado. Você entende o que o advogado, seu amigo, precisa. Você se coloca no lugar dele. Você se coloca no lugar de como você começou, como é hoje, como ajudar. Então, isso, para mim, é grandioso, é magnífico. Verdade. Gente, então é isso, ó. OAB é um campo muito interessante de criar relacionamentos, de amizades, contatos profissionais. Então, eu acho um bom lugar realmente que a pessoa pode participar. Você falou um momento aí da sua fala, doutor, eu achei interessante, que no começo você ah, não teve muito contato com o pessoal, e aí surgiu uma curiosidade minha, isso aí é minha, pessoal. Quando o senhor começou a advogar, o senhor sentiu algum certo o preconceito, não sei se seria essa palavra, por ser jovem advogado, um olhar mais diferente, por estar iniciando a carreira naquele momento, ou não? Ou se existe isso, ou não existe, ou isso já aconteceu e já acabou? Tem isso ou não? Vitor, eu vou te ser sincero. Se teve, eu nunca senti o Uhum. preconceito na minha atuação. Por quê? Porque eu sempre pensei em dar um serviço de excelência para os meus clientes, certo? Então eu sempre estudei muito, muito, muito. Então se eu ia fazer uma audiência, eu estudava indo e volta, o processo, volta e ida, eu lia os menores, as menores dados do processo, para exatamente não ser pego de surpresa. Tinha medo? Eu tinha medo. Tinha medo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha confiança do que eu tinha estudado, do que eu tinha aprendido. O preconceito, eu acho que ele é natural. Em que sentido? No sentido de os advogados mais experientes, e aí a experiência não tem outra forma de adquirir a não ser a lida diária, eles se sentem mais confortáveis. Eles se sentem muito mais confortáveis de analisar um processo, de precificar, de como atuar. É mais fácil para o advogado mais experiente. O que não desmerece o advogado que está no início de carreira. O advogado no início de carreira vai ter que estudar mais? Vai. Ele vai ter que se qualificar mais? Vai. Ele vai ter que ser humilde para aprender com o seu sistema ao redor? Vai. Mas isso desqualifica o advogado? Não. Pelo contrário. O advogado ele tem que ir à luta. Ele tem que estudar o processo, ele tem que estudar a lei, ele tem que estudar todo o conteúdo para se sentir confortável na hora de atuar. Certo? Então, assim, preconceito eu nunca senti. Mas eu não sei se é por conta disso, entende? De sempre tentar estar qualificado o suficiente para os processos que eu advoguei, certo? E é essa a indicação para os advogados, para os jovens advogados. Não desistir, é persistir. Um advogado experiente já foi jovem advogado um dia e ele sabe tudo que passou, ele sabe pelo que passou. E aí, esse feedback, essa troca que eu quero fazer com vocês, para que vocês não precisem passar pelo que eu passei. Perfeito, doutor. Foi excelente sua colocação. É realmente estudar. O medo vai ter, mas se você ter confiança de que está preparado e está dominando o assunto com que você vai estar numa audiência, ou você vai despachar num juiz, ou vai atrás de um direito seu, eu acho que isso é fundamental. O senhor até tocou agora num ponto também na sua fala, que creio eu que seja uma grande dúvida para quem está começando, que é a questão da precificação. Quanto cobrar, qual minha base, por onde eu me baseio, como eu faço. O que é que você diz sobre a precificação, doutor? Esse eu acho que é o tema assim mais complexo da advocacia, eu acho que é precificação. Eu, sem dúvida, sem medo de errar, vou dizer para você, jovem advogado, use a tabela da OAB. Simples. Eu podia dar só essa resposta. Mas por que eu digo isso? Porque sempre você vai estar correto na sua forma de cobrar. Tudo bem. Isso é fácil de entender. Só que nós temos que pensar o seguinte. Quando o cliente vem até você, ele vem com a vontade de ver o seu
problema resolvido, certo? Então, o jovem advogado, e aí o jovem advogado que ainda não tem experiência, ele pode demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de custo para chegar até a demanda final, certo? Para chegar realmente ao objetivo. E o advogado mais experiente, ele consegue, e aí eu não estou colocando isso como regra, tá? Ele consegue chegar nesse final de forma mais rápida, vamos dizer assim. Então, por isso que, às vezes, os advogados mais experientes se sentem na vontade ou no direito de cobrar valores acima da tabela da OAB. Porque a tabela da OAB é um norteador para o advogado. Não pode cobrar menos que isso. Mas os advogados mais experientes utilizam essa tabela e aí somam a experiência de vida que tem para colocar valores que acreditam ser de sua realidade. Então, assim, precificar é algo muito difícil, Vitor. É algo muito difícil você falar assim, eu vou cobrar sempre no mandado de segurança tantos R$ 1.000. Por quê? Porque, e aí eu te dou essa como dica, porque eu tenho que avaliar quanto tempo eu vou passar com esse processo. Eu tenho que avaliar o custo financeiro que eu vou ter nesse processo. Eu vou ter que avaliar quantas vezes eu vou gastar gasolina para ir lá no fórum despachar o processo. Quantas vezes, e se eu vou precisar viajar para despachar esse processo. Eu vou ter que pensar quantas instâncias tem esse processo. Eu tenho que pensar quantas ligações de telefone, quantas horas estudadas, eu tenho que pensar quantas vezes eu vou ter que atender o cliente aqui dentro do escritório, ou por telefone, ou por videoconferência. Tempo é dinheiro. Então, eu tenho que pensar em tudo isso antes de entender precificação. Que em um primeiro momento, e aí eu digo que é por falta de experiência, o jovem advogado não vai conseguir fazer essa dosagem. Entende? Por quê? Porque ele não vai ter informação necessária naquele momento de quanto custa cada isso, quanto custa cada serviço, ou cada despesa para ele naquele primeiro momento. Então, precificar e sem medo de errar, tabela da OAB. Depois, com o passar do tempo, você consegue, com habilidade, com conhecimento, se colocar numa posição um pouco mais elevada na hora de cobrar seus honorários. E essa é a melhor parte, digamos, né? Essa é a melhor parte. Com o alvarazinho na mão, acho que é a melhor parte. É verdade, doutor. É verdade, é bom. Já dá para comprar um McDonald's depois. Isso é importante. Pelo menos o meu filho só pede isso. Então, é focado nele. É verdade. É verdade. Doutor, acho que a gente passou por muitas dúvidas aqui, acho que deu para esclarecer bastante. E nos últimos 20 minutinhos aqui que nos restam, eu quero falar um pouquinho sobre a CAAP. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho o que é a CAAP, qual a finalidade da CAAP, para a gente poder se nortear, porque o que é que acontece? Infelizmente, às vezes, tem muitos advogados que se formam e já tem um certo tempo de estrada, e isso acontece 1, 2 anos e sequer pisou na OAB. Foi quando foi para prestar o juramento e nunca mais apareceu. Então, não sabe o que é que tem à sua disposição, não sabe quais são os órgãos que tem lá dentro, como é essa divisão. E como o senhor é o diretor-secretário-geral da CAAP, eu gostaria que o senhor falasse mais específico sobre o que é a CAAP, a finalidade dela. Vitor, assim, eu falo da Caixa de Assistência com muito amor. A Caixa de Assistência, a gente diz que quem é caixista nunca deixa de ser. A Caixa de Assistência, ela é o braço assistencial da OAB. Nós somos um órgão dentro da OAB, certo? Nós somos independentes, administrativa, mas nós somos um sistema, certo? Um sistema um pouco complexo, mas que quando você começa a entender, fica mais fácil, né? Fica mais fácil de onde você ir, a que serviço, se tem serviço, se não tem serviço. Então, eu vou tentar aqui, e aí eu peço desculpas aos meus amigos gestores,
para se eu esquecer de alguma de tantas possibilidades que a OAB tem. Mas nós temos um Conselho Federal, esse Conselho Federal, que é formado pelos conselheiros federais e por diversos órgãos que lá eles compõem. Certo? Dentre eles nós temos o FIDA, tá? Que é como o nosso banco privado, certo? Da OAB, mais ou menos para que a gente possa entender. A nível estadual nós temos a OAB, tá? E eu já esqueci da ESA Nacional, mas aqui, em nível estadual, temos a OAB, temos a ESA e temos a Caixa de Assistência, tá? A OAB, ela é formada por nossas 3 instituições, né, que nós atuamos para facilitar esse contato direto com o advogado que reside no interior, porque onde tem um advogado, a OAB está presente, tá? E a Caixa de Assistência, e aí voltando agora à Caixa de Assistência, porque é onde de fato eu estou, é onde de fato eu posso falar, ela é o braço assistencial da OAB. E nesse braço assistencial a gente está falando de saúde, a gente está falando de esporte, a gente está falando de tentar minimizar ou ajudar o advogado jovem ou mais experiente na lida. Nós temos, dentro da Caixa de Assistência, diversas áreas de atuação, certo? Nós concedemos benefícios à advocacia. Nesse momento de crise, nós conseguimos uma linha de crédito para a advocacia, mas a Caixa de Assistência, ela vem para isso. O sentido dela de existência é exatamente ajudar o advogado nessas questões mais, como é que eu posso dizer, de difícil acesso, vamos dizer assim, o advogado nunca tem tempo, sabe? É isso que eu sempre falo, o advogado ele não tem tempo de ir atrás de um convênio bacana, de pesquisa de preço, mas na hora que ele vê lá o adesivozinho CAP, ele já pensa, não, então é um desconto bacana. Quando ele vê a Caixa de Assistência lá com saúde mais barato, ele pensa o quê? Ah, não, eu vou para a Caixa que é mais barato. Então, a gente ajuda ele a não perder tempo. Quando a gente coloca lá um curso de PJE-CAL dentro da Caixa de Assistência, para quê? Não, o advogado tem que ganhar dinheiro. Então, se a gente ensinar o PJE, se a gente ensinar o PJE-CAL, vai conseguir ganhar dinheiro mais rápido. Então, é esse auxílio, eu disse até numa solenidade ao lado do presidente Celso, que é como se fosse a OAB o pai e a Caixa de Assistência a mãe. Exatamente por isso. Olha, é muito esclarecedor isso, realmente. Às vezes acontece o que? A gente ouve falar CAP, e a gente não sabe a dimensão que ela pode abranger. Inclusive, eu estava vendo, até não tem, eu vi hoje, se eu não me engano, uma postagem da própria CAAP, fornecendo médicos, né, para você tirar dúvidas, fornecendo psicólogos, que realmente nessa quarentena, nesse isolamento, acaba causando assim, um abalo sentimental, um abalo psicológico, porque é uma situação que é difícil, não é fácil, essa questão do enclausuramento. E mais recente agora, teve o bloquinho, né, da CAAP lá, da Liga da Justiça, com o Ricardo Chaves. Ou seja, é inúmeras a área de atuação. Ela consegue atuar em várias. Os descontos, realmente, essas dos descontos, você foi muito bem pontual, doutor. Quando eu passo por alguma loja, eu olho, eu às vezes paquero alguma coisinha, mas se tem o símbolozinho da CAAP, eu falei, eu não ia nem comprar, não vou nem entrar para ver qual é o desconto, como é que tá isso aí, que eu acho que tem alguma coisa boa pra gente. Também faço isso. Diversas vezes, na grande maioria das vezes eu acabo levando o produto que se não tivesse lá, eu sequer entraria para ver o produto, se nada, a gente realmente é chamado, se sente abraçado por essa questão.
E como a gente está falando da jovem advocacia, esse é o foco da nossa conversa, eu queria ver com o senhor algumas pontuações de atuação em que os jovens advogados eles são os principais beneficiados. Eu acho, inclusive, que a CAAP pode ser a porta de entrada para que o jovem advogado comece mais a frequentar a OAB, comece a ter mais contato com o pessoal lá dentro. E nesse sentido, a CAP, algumas ações da CAP visando o jovem advogado. O que é que você poderia destacar para a gente falar para eles? Vitor, te dizer que todos os serviços que nós apresentamos são para advogados experientes, eu estaria mentindo. Então, eu vou ter que dizer tudo que nós oferecemos para você entender a grandiosidade que é para o jovem advogado também. Mas para o jovem advogado, nós apresentamos, por exemplo, um programa de gestão de processo chamado EasyJu, que é de graça. Gente, no meu tempo, eu lembro que eu tinha uma planilha no Excel. E nessa planilha, eu olhava toda semana. Isso, eu não tenho muito disso que deixei isso, não. Porque fiquei preso a um sistema que eu tinha aprendido, certo? E não queria evoluir. Então, eu tinha uma planilha com não sei quantos mil processos e olhava um a um para ver se tinha movimentação. Porque eu não esperava ser intimado. Eu nunca esperei na vida, eu acho que eu sofro de ansiedade, mas eu nunca esperei na vida uma intimação. Eu sempre ficava olhando semanalmente para saber se tinha qualquer movimentação que fosse. E hoje, com sistemas de gerenciamento de processos, você sabe se o processo foi concluído, se o processo foi para o Ministério Público. Automaticamente, toda noite chega lá no meu e-mail, toda e qualquer movimentação. Isso e aí eu falo de forma prática, isso é bom em quê? Se eu tenho 15 dias para recorrer de uma sentença e eu não fui intimado, eu tenho mais de 15 então, correto? Por quê? Porque hoje eu recebo a notificação que o juiz colocou a sentença no processo. Ele colocou a sentença, mas eu não fui intimado ainda. Eu já tive casos que fui intimado da sentença 1 ano e meio depois. Caramba! Entendeu? Então, a sentença era de processo criminal. Eu não precisava, eu não tinha interesse de recorrer, né, naquele momento, não queria agilidade. E passou 1 ano e meio, mas hoje, e aí eu tive que ficar ligando, né, para saber de movimentação, eu tive que ficar olhando o processo, etc e tal. Hoje não, hoje o sistema de gerenciamento de processo, você consegue ter essa informação diária. E esse sistema é de graça para a advocacia jovem, certo? Que é o sistema EasyJu. Nós temos um programa que é Vamos Parcelar. O jovem advogado, quando ele entra na OAB, ele tem que pagar a anuidade, ele tem que pagar uns taxas e tal. Isso é muito caro. Então, a gente fez um convênio, tá, com o Vamos Parcelar, que a pessoa vai lá, leva, por exemplo, pagar R$ 1.000, passa o cartão de crédito e parcela em 10, 12 vezes, com juros bem reduzidos, e pronto, e consegue fazer isso. Então, você tem um ônus muito grande começar, certo? Nós oferecemos cursos do JE. Olha, gente, eu estou lendo aqui porque é tanta coisa que a gente oferece. Não, fica à vontade. Eu não consigo lembrar sempre de tudo, mas eu anotei aqui algumas coisas mais importantes. Então, nós oferecemos cursos de PJ em parceria com a ESA, nós oferecemos cursos de PJ Cálculo, de INSS. Agora, nós disponibilizamos, nesse período de pandemia, de crise, o curso de PJ completo no site da Caixa de Assistência, em parceria com a ESA Bahia, porque nós não tínhamos esse curso em videoaulas, e a ESA, parceirona nossa, conseguiu viabilizar esse curso para a gente. Então, a gente disponibiliza e o advogado pode ir, voltar, até aprender, porque o curso do JCalc é um curso muito completo. Então, a gente disponibiliza isso para a advocacia, mas eu não posso esquecer de falar coisas gerais, como os nossos inúmeros convênios que nós temos. Nós temos
também, nós tínhamos um projeto agora recente que nós dávamos, Vitor, o token para jovem advocacia. Caramba, Nós legal. dávamos o token, porque já é uma ajuda, né? Então a Caixa de É. Assistência, ela custeava isso. Mas também tenho que falar, nós temos um plano de saúde com 8 produtos, que é 40%, tem produtos que é 40% abaixo do valor de mercado. Então o advogado, ele tem como adquirir por valores reais, valores que são realmente em conta. Tem também. E aí eu não posso esquecer da nossa área de lazer aqui em Teresina, não posso esquecer da nossa área de lazer que nós entregamos ano passado lá em Picos. Eu não posso esquecer da nossa pousada, maravilhosa pousada, que cabem Sim, 6 pessoas dentro de um quarto. 6 pessoas, entendeu? Não posso esquecer. Não posso esquecer dos nossos jogos de futebol, do nosso esporte. Não posso esquecer da nossa saúde mental, que nós disponibilizamos esse portal, né, como você já tinha dito. Não posso esquecer, aí é uma novidade que logo, logo nós estaremos entregando, que nesse momento de pandemia, nós vamos sim disponibilizar a máscara, vamos dar o álcool em gel, a advocacia, tá? Aqui nessa legal. semana já houve a vacinação, né? Sim, Primeiro dos idosos e das pessoas que se encontravam no grupo de risco. E agora, próxima semana, nós já iremos lançar como será a distribuída, vamos dizer assim, as vacinas faltantes, ou melhor, as vacinas restantes, que nós também iremos distribuir a advocacia. E digo, temos vida, graças ao nosso presidente André Araújo, 1.400 doses. A gente nunca tinha conseguido isso nessa história de OAB. Nesse ano nós conseguimos devido à nossa ação. Então vai chegar para o advogado, vai chegar para o jovem advogado, lá para tá? Só acompanhar a nossa. Mas eu quero falar sobre as festividades. Algumas festividades que, de fato, faz parte da assistência, por vezes em parceria com a OAB. Mas eu fico muito feliz de falar do bloquinho, Vitor, porque foi um momento de felicidade fazer verdade. aquele projeto da Caixa de Assistência, em que nós tivemos todos os nossos diretores plenamente engajados, nós tivemos uma realidade de uma festa linda. Que pena que foi a última festa, né, antes dessa crise. Né? A gente não sabe quando nós iremos poder fazer outra festa. Mas foi com muito amor, foi com muito amor e uma informação muito grande, que foi uma festa zero custo. Então a gente fez e faz todos esses serviços com amor à advocacia, com o lado de pensar em como poder ajudar o advogado, oferecer saúde, lazer, entretenimento. E a gente faz com muito amor, com muito coração para isso. Gente, é impressionante a quantidade de recursos que você, ou jovem advogado ou não, você falou uma coisa, o EasyJu, né? Gente, você que é jovem advogado, não atualmente não tem como você advogar se não tiver um sistema jurídico para gerir seus processos. Como o próprio doutor Ian falou, essa era do Excel, da planilha, passou, acabou, gente. Hoje em dia, é necessário. E se você for buscar no mercado, não são baratos esses programas. Não são baratos. Eu digo por experiência própria, esses programas, eles não são baratos. Então, a CAP, ela já está fornecendo para vocês de graça. Cara, fantástico isso, doutor Ian. A gente vai se aproximando aqui para o fim, faltam só 5 minutinhos. Eu vou dar, primeiro, meu agradecimento enorme pela sua participação. Eu aprendi muita coisa aqui, muita coisa. Até da própria CAAP também, que eu não tinha conhecimento. Gostei de ouvir a vivência, a sua experiência, é interessante.
essa nova forma de ver a advocacia, essa nova forma assim, de advogar, de pensar fora da caixinha. Você usa essa expressão e eu acho ela fantástica. Pensar fora da caixinha, fora dos moldes. Eu dou pessoalmente meu muito obrigado e o muito obrigado em nome do Bono Moreira Silva e deixo a palavra com você para fazer sua despedida e seus agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, tá, Vitor, de estar fazendo e falando sobre a advocacia. Acho que isso é muito importante, como eu já disse no início. Eu acredito que nesse momento de crise, e aí eu acho que a jovem advocacia sente muito medo nesse momento, eu acho que a gente tem que se renovar. O estudo, falei isso diversas vezes nessa live e vou continuar falando. Eu acho que é a principal forma da gente conseguir mudar de vida. Então, é estudar, é não ter medo, e pensar que nesse momento de crise, muitas oportunidades se abrirão. Tem que focar e ver qual é, nesse momento, a área que você vai atuar mais tranquila, ou da sua especialização, ou da sua... Fico muito feliz. E aqui eu aproveito a oportunidade para dizer que a experiência que eu tenho na advocacia, mas a experiência que eu tive na OAB, dentro do tema OAB, com o próprio Celso, com a Eli, com o Aurélio Lobão, que é meu professor, meu eterno professor, mostra exatamente isso, mostra a possibilidade. Mas com muito carinho também falo de André Araújo, que poucos sabem, ou não sei se é de conhecimento, mas é advogada do Bolsonaro, sabe? É advogada do Bolsonaro, ela está aqui, ó, perto da gente, com experiência de ser advogada de um presidente. Eu estou falando a experiência, que cada advogado, né, tem sua experiência, mas eu falo assim, olha quão perto nós temos essa informação, esse diferencial, esse troca de feedback, sabe? Como é ser advogado de presidente? Então, é algo novo para a gente, e é algo novo para os jovens advogados que podem simplesmente ir na caixa de assistência, encontrar no meio do corredor. Celso Barros é procurador, sabe? Então, chegar, como é o cargo de procurador, como conversar, e são pessoas super acessíveis, sabe? A gente pensa, Sigifroy, ex-presidente, eterno presidente, uma pessoa super tranquila de conversar, um nome muito forte. Então, eu acho, e aí eu não vou conseguir, gente, eu peço perdão aos meus amigos advogados, porque eu conheço muitos, graças a Deus, e eu tenho respeito por muitos advogados que eu não consigo citar, eu não consigo nem, eu não tento nem pensar para não citar e esquecer de algum, porque a advocacia me trouxe isso, sabe, me trouxe amigos, na nossa classe é uma verdadeira família, e é isso que eu sinto por eles, esse sentimento que eu tenho por eles. Então, só tenho que agradecer o convite, estarei sempre à disposição. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Eu vou tirar a tela aqui para poder dar os últimos recadinhos, tá bom? Obrigado, doutor Ian. Tchau. Galera, e aí? Espero que vocês tenham gostado. Tá finalizando, eu vou mandar alguns abraços aqui. Eu quero agradecer ao meu amigo Humberto Henrique, ao Maílson Dias, ao Ricardo Teles. Tem mais gente aqui que participou. Doutor Paulo Vito, Cássius, Augusto, doutora Amanda Eufrásio, Roberta Rocha, Mayra Vieira. Gente, muito obrigado por terem participado. Doutor Arthur, Keila Cristina, Flávia, Gustavo, Cadu Augusto, doutor Bruno, muito obrigado por participar, um abraço. João de Deus Pereira, a Bianca Monte, Rafael. Gente, não tem como eu falar todo mundo, porque vai já acabar, mas muito obrigado. Próxima semana tem mais e valeu mesmo. Uma boa noite para todo mundo e um bom final de semana. Tchau, tchau.